Se você vai fazer o concurso da Transpetro 2023, você precisa tomar muito cuidado com o que eu vou te mostrar nesse vídeo, e a verdade é que a maior parte das pessoas não está se atentando a isso. Eu mesmo, lá em 2017, quase caí por conta desse ponto, então eu me sinto na obrigação de te mostrar qual que é esse perigo e como que você pode fugir dele. E fica ligado, porque no final desse vídeo eu tenho um presente para vocês, e pelo que vocês comentam aqui no canal, eu acho que vocês vão gostar muito. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui aprovado 2 vezes no concurso da Petrobras e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um fator que está no seu edital, mas poucas pessoas realmente estão dando atenção e estão entendendo bem. E é uma coisa que eu não tinha visto no meu edital lá em 2017, eu não tinha reparado, e quando eu reparei, eu percebi que eu tinha perdido tempo estudando da forma errada. E como eu não quero que isso aconteça com você, eu quero te mostrar exatamente qual que é o perigo e como que você vai fugir dele. Mas fica comigo e presta atenção, porque entender qual é esse perigo é a primeira parte, são 2 pontos. Mas depois eu quero te mostrar como que você vai fugir desse perigo, o que você precisa fazer para potencializar a sua preparação, levando em consideração esses 2 pontos. Então, sem mais enrolação, vem aqui comigo para a tela para eu te mostrar no edital quais são esses pontos. Pessoal, e o primeiro ponto tá aqui na tela. Olha só, será eliminado do concurso o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% da prova de conhecimentos básicos. Então você precisa se atentar, das 20 questões você precisa acertar pelo menos 10. E olha esse finalzinho aqui. Também vai ser eliminado quem obtiver 0 em qualquer uma das matérias da prova básica, ou seja, tanto em português como em matemática. O que isso significa é que você não pode zerar português nem matemática e no conjunto você tem que acertar pelo menos 10 questões. E isso aqui muda completamente o jogo e faz com que você precise ter uma preparação muito mais sólida e firme em português e matemática. E o segundo ponto está aqui na tela, são os critérios de desempate. O primeiro é a idade, quem tiver idade superior a 60 anos, mas o segundo critério é a sua pontuação na parte básica. Então, caso você empate em nota na específica, o que vai te jogar para cima, e essa pode ser a diferença entre você ficar dentro ou ficar fora, foi assim comigo. Por conta do desempate, eu fiquei dentro das vagas. Se eu não tivesse tido uma boa pontuação nas matérias que faziam desempate, eu teria ficado fora do concurso. Isso é uma coisa muito séria. Então as matérias básicas têm esse poder aqui. E logo depois, no critério de desempate, vem português. Ou seja, se 2 pessoas estão empatadas e uma mandou melhor em matemática e a outra em português, o que vai contar no desempate, caso tenha ficado empatado também nos acertos das matérias básicas, vai ser os acertos de português. Calma, porque entender quais são esses pontos é a primeira parte. Você já sabe, português e matemática são eliminatórios e eles também são critério de desempate. Ou seja, a importância deles é grande nessa sua prova. Como que você vai fazer para se dar melhor do que os outros candidatos nessas 2 matérias? É o que eu quero te mostrar em 3 passos agora nesse vídeo. O que muitas pessoas não entendem sobre concurso é que a estratégia conta demais aqui. E o que eu quero te mostrar é qual estratégia você tem que seguir na sua preparação. O primeiro passo, muito importante, é que você tem que entender qual que é a banca, como que a banca trabalha nas questões de português e matemática. Estudar crase, por exemplo, para a banca Sesgran Rio não é a mesma coisa do que estudar crase para a banca Sebrasp, são coisas diferentes, as questões são diferentes, as cobranças são diferentes. Então, focando e entendendo mais a sua banca, você vai conseguir ter muito mais facilidade na hora da sua prova e vai acertar mais questões nas disciplinas básicas. Só que como que você faz para entender de verdade a sua banca? O melhor caminho é através da resolução de muitas questões. E esse é justamente o segundo passo. Resolver questões de forma profissional. Uma coisa é você resolver algumas questões espalhadas na sua preparação. A outra coisa, que é o que você, concurseiro profissional, futuro petroleiro, tem que fazer é resolver as questões de português e matemática buscando os padrões. O que é que a banca faz? Qual é a forma que a banca tenta te induzir ao erro? É isso que você tem que perceber e tem que se antecipar para não cair nas cascas de banana que ela tenta jogar em você. Gente, a banca ama certos temas,
Tem tópicos que caem em praticamente todas as provas. Eu fiz esse estudo estatístico, tem tópicos que caem nas últimas 9 de 10 provas. Então é muita chance desses tópicos também virem na sua prova. Quando você resolve muitas questões, você tem muito mais chance de acertar essas questões recorrentes. Terceiro ponto é o seguinte: na sua prova existem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Você só vai conseguir identificar isso resolvendo muitas questões, que foi o nosso segundo passo. Quando você começa a enxergar a diferente dificuldade de uma questão para outra, você pode optar por, na sua prova, resolver primeiro as questões fáceis, depois as médias e deixar as difíceis lá para o final. Por que que isso é importante? Isso entra na parte de estratégia. A banca, ela faz uma prova que tem que selecionar pessoas. É diferente da prova do colégio. Aqui eu não posso ter todo mundo tirando 10. Eu preciso diferenciar. Tem que ter um primeiro, um segundo, um terceiro e assim por diante, ainda mais numa prova como essa que é tão concorrida. Então, o que é que você faz? Identificando as questões fáceis e sabendo que uma questão fácil vale tanto quanto uma questão difícil, você foge de uma questão que às vezes faria com que você gastasse muito tempo nela. Quando eu fiz a minha prova de matemática em 2017, ela veio completamente diferente do padrão. O padrão eram provas onde eu conseguia acertar quase todas as questões sem nenhum problema. E na minha prova eu me deparei com várias questões que eu teria que gastar até 10 minutos para conseguir resolver. Qual que foi a minha opção? Deixar essas questões para o final, não focar nelas, porque eu sabia que elas iam me tomar muito tempo e iam tirar meu tempo, inclusive da específica. Quando você faz essa opção de fazer primeiro as mais fáceis e deixar as mais difíceis e demoradas, porque também tem aquelas questões que não são difíceis, mas que tem vários passos e você sabe que toma tempo. Quando você deixa essas questões para o final, você ganha mais tempo para resolver as questões fáceis e também para focar na parte específica. E faz o seguinte, como esse vídeo está te ajudando e te mostrando um ponto que é muito importante, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter mais conteúdos para te ajudar a conseguir a sua aprovação. Nessa parte de resolver muitas questões, às vezes é difícil você resolver questões sozinho. Seria muito bom se alguém pudesse estar do seu lado resolvendo a questão com você. Pensando nisso, eu criei o desafio Petrobras Todo Dia, que é voltado tanto para Petrobras quanto para Transpetro, onde eu resolvo todos os dias uma questão de português ou uma questão de matemática. Um dia uma questão de português e um dia seguinte uma questão de matemática. E o feedback tem sido muito positivo, as pessoas têm gostado muito. Então, caso você queira conhecer esse desafio, onde eu mostro não só como resolver as questões, mas os padrões da banca, as pegadinhas que ela faz e como você pode acertar mais questões no dia da sua prova, dá uma olhada no primeiro link da descrição para conhecer esse desafio. Ah, e uma observação, todas as questões passadas, elas ficam salvas. Então, se você entrar agora, a gente já tem mais de 30 questões resolvidas. Olha só, então toma muito cuidado, anota essas dicas, porque isso pode ser a diferença entre ser reprovado e ser aprovado nesse concurso. Eu não esqueci que eu tinha prometido um presente no final desse vídeo. Vocês têm pedido muito questões comentadas dessa parte de português e matemática, e eu resolvi montar uma aula com 2 tópicos que são super cobrados em português e resolver algumas questões nessa aula com vocês também, tudo de forma gratuita. E para ter acesso a essa aula, você pode ir aqui na descrição. Lá vai ter o link para você acessar essa aula exclusiva com 2 tópicos super cobrados de português. E se você ficou até aqui, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo falando como que está a sua preparação em português e matemática. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nessas matérias. Eu quero saber como que vocês estão para que eu possa direcionar melhor os nossos conteúdos aqui do canal no futuro. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, e eu vou deixar aqui um outro vídeo muito interessante sobre o concurso da Transpetro.